estás feita? Bora. Eu acho que há um ano atrás estava a querer montar o meu negócio do imobiliário, mas se calhar ainda sem ter a visão clara, ou seja, com muitos sonhos do que é que eu gostava que fosse a minha vida, mas sem ver o caminho, de como fazer esse percurso para lá chegar. Acho que era aí que eu estava. 5 anos atrás estávamos em pandemia. E foi precisamente na pandemia que, quando viemos para casa em teletrabalho, eu e tanta gente, que achei que tinha tempo livre e que poderia estudar e explorar outras áreas, e fiz um curso em marketing digital e comecei nessa altura também, há 5 anos atrás, a fazer as minhas primeiras aulas gratuitas de imobiliário e a pensar que um dia gostava, sem qualquer plano, sem qualquer visibilidade de como é que eu poderia chegar aí, mas a pensar que um dia gostava de fazer qualquer coisa relacionada com investimento imobiliário ou eventualmente outra coisa qualquer, mas eu sabia que eu gostava, tinha o bichinho do empreendedorismo dentro de mim, eu sabia que era isso que eu queria, era efetivamente fazer alguma coisa diferente daquilo que eu fazia há tantos anos, e então tinha o tempo e estava em casa e não tinha 2 horas de trânsito por dia, e portanto eu sabia que aquelas 2 horas de trânsito podiam ser convertidas em horas de estudo e de aprendizagem, isto consecutivamente todos os dias, de certeza que ia dar em alguma coisa. Há 5 anos atrás tinha 40 anos e hoje aqui estou com 45. Vivemos numa sociedade cada vez mais exigente do ponto de vista profissional, e eu cada vez vejo pessoas à minha volta com uma ambição muito, às tantas, desmedida, de conseguir alcançar objetivos, conseguir ter uma carreira, e parece que às tantas entram no piloto automático e esquecem-se do propósito da vida, do que é importante realmente, e talvez um dia mais tarde possam olhar para trás e não gostar daquilo que fizeram durante a vida. E eu apercebi-me disso e percebi-me que de facto não conseguia, com a minha vida, por um lado não conseguia alcançar aquilo que seriam os meus objetivos, porque de facto sou uma pessoa ambiciosa, por outro lado não consigo estar presente onde quero estar presente, junto de quem quer estar presente. É um bocadinho também essa vontade, ou seja, eu quero ganhar tempo. Esta mudança que estou a fazer na minha vida profissional também é, por um lado, para me dar a qualidade de vida que eu quero ter e o estilo de vida que eu gostaria de ter, mas também para me dar tempo, liberdade, poder decidir o que é que eu quero fazer e não estar presa a um computador das 9 às 6 e depois o resto do dia é a rotina do dia-a-dia e é o jantar e as obrigações que não nos deixam de tempo para fazer mais nada. E depois sobre o fim de semana. E o fim de semana também passa a correr. Esta mudança tem como objetivo trazer-me mais liberdade e é exatamente isso. Neste momento eu sei exatamente aquilo que eu quero e eu não quero só trabalhar. Eu obviamente gosto de trabalhar, é uma coisa que me faz feliz, trabalhar naquilo que eu gosto, mas eu não quero só fazer isso, eu quero parar e quero estar com quem é importante para mim também. E acho que é importante nós termos esse tempo, só que às vezes a rotina não nos permite ter esse tempo. E o nosso trabalho não nos permite ter esse tempo, mas temos de trabalhar. A nossa vida, precisamos de trabalhar, temos que contribuir para a sociedade, temos contas a pagar, temos de facto que o fazer, mas se o pudermos fazer de uma forma que nos dê mais essa liberdade, para mim é o cenário ideal. E é isso que eu estou a encontrar um bocadinho e que acho que vou encontrar mais ainda daqui para a frente. O que é que tu sempre soubeste sobre ti, mas demoraste anos a admitir? Que não tinha o perfil profissional que os meus pais gostavam que eu tivesse. Precisamente por causa desta forma de ver a vida profissional que sempre eu não posso dizer que me impuseram, mas sempre me deram a entender que este é que era o caminho certo e não, o negócio é muito arriscado e pode correr mal, mas era isso que eu queria. Sempre tive muita vontade de fazer isto e já o tentei antes e não correu bem. Se calhar eles tinham razão, foi o meu pensamento.
mas há que ter coragem. Não, às vezes não é a primeira. E depois começa a ver histórias, e as redes sociais também nos trouxeram muitas histórias que eu não conhecia, né? E começa a ver histórias, se calhar, de negócios hoje em dia que têm um sucesso tremendo, ou não foram o primeiro negócio dessa pessoa, nem o segundo, nem o terceiro. E de facto, às vezes é preciso bater na parede, bater com a cabeça e levantar e voltar a tentar. Não é fácil. Depois de ouvir a vida toda, o negócio não é seguro. É mais fácil e é melhor para ti trabalhares por conta de outra, tens o teu emprego, ao fim do mês recebes o teu ordenado, de repente tu tentas corte mal, se calhar tinha razão. Só que às tantas eu comecei a pensar, não, eu não me conformo com isto, não me conformo com isto, se há outras pessoas que são capazes, eu não sou menos inteligente, não acho que seja uma coisa que eu não consiga fazer, então simplesmente eu não fiz da forma certa, não fiz, tenho a certeza, no momento certo. Agora preparei-me para dar o passo e portanto neste momento sinto-me confiante para dar esse passo. Bem-vinda. A porta está toda aberta só para ti. Bem-vinda à nossa querida Olivia. Como é que eles dizem? A casa conta com uma ampla sala, conta ainda com janelas arejadas. Tens que deixar isto para não destruir Sim, eu vou tentar que a minha falta de bom gosto não estrague esta obra de arte que aqui está. Eu prometo que vou tentar, mas eu não sei se vou conseguir. Porque está entranhada em mim, é a saloice que vive em mim. Ora, aqui conta com mais um quarto. Aqui esta casa conta com mais um quarto. Não sei se lhe chamo quarto, se chamo despensa, mas é esta área ampla, espetacular. Eu estava a gravar o teto com os meus óculos. Que estúpida. Tal como na outra casa, é uma cozinha praticamente pronta a começar a fazer cozinhados. Eu queria abrir esta porta, mas eu não sei se vou conseguir. Se calhar tem que ser pelo lado de fora. Ok, engraçado. Isto é bem parecido com a a primeira casa. Com a Maria, sim. Aliás, são quase todas. Hoje também fomos ver uma que tinha exatamente assim era mais pequenino, mas tinha exatamente a mesma estrutura. E aqui, espera aí. O giro realmente era mais cheio. Então? Os vizinhos ainda vão furar as almofadas dos ténis. E aqui, uma fantástica... Eu tenho a lanterna. Ai, eu não sei se posso entrar sem levar com teias de aranha na cara. Ai meu Deus, esses pregos. Senhor. Essa lanterna, amor. Vou ligar ao Paulo. Com alguma umidade, mas eu acho que uma massa fina e tinta resolve o assunto. Pois, é que esse está um bocadinho manhoso. Não é de fazer trabalho. Outras sim. Eu vou dar um patrão. Bora. E eu vou atrás de vocês. É estranho, é verdade. Ah, ok. Vai dar aqui esta porta, está bem. Sim, sim. Está ótima, só com uma pintura Sim, em fica caso de perfeito. emergência. É fácil sair. Sim. Eles aqui Gostas nesta desta? zona gostam de Gosto. chamar a estas coisas o trapéu. Tu dizes bem que é vezes isso, trapéu. trapéu? Trapéu é tipo... Coisa que não presta, coisa má, coisa mal arranjada. Podes falar Estrapel, comigo sem eu? luz a pescar. Não consigo, tenho que filmar. Tenho que... Estou a gravar bastidores. Eu estou a gravar bastidores. Tendo tido esta educação tão vincada, tão conservadora neste sentido, sempre senti que tomar uma decisão destas, de deixar a segurança do meu trabalho das 9 às 6 e avançar com uma vida muito mais incerta desse ponto de vista, tinha aqui de facto um peso emocional muito grande para mim. Quebrar com essa vontade e com essa... Ao fim e ao cabo são modelos mentais e formas de pensar que foram totalmente enraizadas na minha cabeça, portanto quebrar com isto é difícil e por isso é que está a acontecer agora só. Tenho 45 anos. Não tive a coragem, portanto, neste momento tenho e acho que daqui a 10 anos, espero eu, acho que daqui a 10 anos não me vou arrepender e vou ter orgulho de ter tomado esta decisão. Qual era o maior medo e como é que lidaste com ele?
do fracasso, o medo de me dizerem eu avisei-te. É aquela frase que nós não queremos ouvir. Eu avisei-te. E de facto já o ouvi, não é? Já o ouvi. Estavam certos na altura, não foi o momento. Mas agora é. E agora vai correr bem. Ainda tens esse medo? Tenho sempre. Mas agora eu vejo o medo de outra forma. Vejo o medo como a responsabilidade, a consciência. É diferente. Neste momento, eu sei exatamente o passo que estou a dar. Eu tenho os pés muito assentes na terra e, portanto, medo existe sempre, porque o meu medo faz-me deixar muitas portas abertas. Todos os sítios por onde eu passei, a porta está aberta. Eu sei que se alguma coisa correr mal, há um plano B. E, portanto, isso ajuda-me a controlar o medo. Mas o medo que eu tenho é o medo, atualmente, é o medo da responsabilidade daquilo que estou a fazer, de não querer falhar outra vez, mas agora com outra segurança, com outra idade também, outra maturidade, outro conhecimento, estrutura também. Não temos outra opção, é uma questão de foco, do esforço, da energia que nós pomos naquilo que estamos a fazer. Se formos sempre com medo e achar que se calhar pode ser, podemos ter que voltar ao caminho inicial, nós vamos na nossa cabeça, na nossa mentalidade, ver essa opção como uma saída fácil e rapidamente vamos sair à primeira dificuldade. Se nós não tivermos essa opção na nossa mente, nós vamos ter que fazer tudo, o que estiver ao nosso alcance e o que não estiver ao nosso alcance. Nós vamos fazê-lo porque não temos alternativa. E dizem que uma pessoa só muda de vida quando tem a motivação, por um lado, a vontade, mas quando também é empurrada e se vê apertada numa determinada situação. Mas aquele momento, aquela situação de aflição, fez-las seguir atrás de uma coisa que não sabiam que tinham a capacidade de o fazer. Eu não quero dar à minha mente outra opção, porque é este o caminho que eu quero seguir e que vou seguir, para que corra bem. Se não for agora, enquanto nós temos a vontade de o fazer, se não faz sentido, quer dizer, nós estamos aqui para quê, não é? Se não for para fazermos aquilo que nós gostamos. Às vezes os medos param-nos e é fácil. E esta é uma vida esta vida de empreendedora que também tem muita necessidade de contacto com muitas pessoas, seja com agentes imobiliários, seja com construtores, seja com investidores, seja com mentorados, seja com seguidores do Instagram. Eu tenho sempre muitas pessoas com quem falar e com quem conviver, e quando uma pessoa deixa de trabalhar numa empresa por conta de outra e passa a trabalhar sozinha em casa, esse pode ser um ponto que vamos sentir falta, mas sinceramente não vejo como sendo um ponto que eu vá sentir falta, porque acho que vou continuar sempre a trabalhar em contacto com alguém. E por outro lado, eu pessoalmente sou uma pessoa introvertida, pode nem sempre parecer, mas eu sou uma pessoa muito introvertida, portanto eu lido muito bem e é o que eu dizia há pouco, eu gosto muito da minha companhia, portanto eu trabalho muito bem sozinha. Esse acho que seria o ponto mais fácil de dizer, mas não, sinceramente não acho que faça ser o caso. Isto faz-me pensar porque é que eu não tomei a decisão mais cedo, realmente. Mas enfim. Durante vários anos, parecia que o mês era muito mais comprido que o ordenado. Passo um mês inteiro a trabalhar 8 horas por dia, às vezes mais, muitas vezes mais, e chego ao fim do mês e é uma tristeza, não é? Conta bancária. Mas isto é a realidade da maioria das pessoas que trabalha por conta de outrem. É uma coisa que eu não vou querer mais sentir. Outra coisa que eu não vou querer mais sentir, se bem que esta estou com mais dificuldade em dizê-la porque não tem a ver com o meu último emprego, não ter chefes a gritar comigo. E era injusto dar a entender que fosse do meu último emprego, porque de facto não é. A prisão, estar agarrado a um computador, de certa forma isso está um bocadinho aligerado neste momento, estando em teletrabalho. Acaba por haver aqui uma flexibilidade maior, mas efetivamente a sensação de ter que estar disponível dentro de determinado horário, há muitos anos que eu sinto isso como uma prisão.
E isso eu não quero mais sentir, essa prisão. Comecei a trabalhar em 99. Comecei a trabalhar em 99. Onde é que tu estavas em 99? Tinha 4 anos. Ok. Meu Deus, estou a sentir agora o peso da idade. Então, se eu comecei a trabalhar em 99, estamos em 2026, 99, 27 anos. Ok, agora a parte em que eu me coloco em posição fetal e chorar aqui no canto. 27 anos. Fim de 25 anos, a pessoa não devia ter direito à reforma. Tipo, já trabalhaste tudo o que precisavas. Então, quem é Dulce hoje? Quem é Dulce hoje? Uma pessoa com um bichinho de empreendedorismo muito grande dentro dela, que finalmente ganhou a coragem de seguir essa vontade que já existia há tanto tempo. Mas a Dulce não é só a parte profissional. A Dulce é mulher, é mãe, é filha. Esta parte toca-me sempre um bocadinho porque o meu pai está cada vez mais debilitado e nunca sei exatamente quando é que eu tenho cá até quando. Então é uma parte muito importante da minha vida e que eu faço questão mesmo na loucura da minha vida que tem sido ultimamente, porque de facto não é muito fácil conciliar entre a minha profissão. Não tem sido fácil conciliar a profissão com o lado empreendedor, com o lado de tudo aquilo que eu quero fazer, mas nunca me esquecendo de que há coisas na nossa vida que não podem ficar para trás. E estar presente com a nossa família é uma delas. Eu não me quero arrepender nunca de não ter estado presente, nunca. Se o meu pai liga, eu atendo. Se eu estou a tocar agora, eu vou atender. Quer dizer, no fim do dia, quando nós tivermos 80 anos, espero eu lá chegar, o que é que nós nos vamos lembrar? O que é que vai fazer sentido nessa altura? Essa é uma parte que nunca pode ficar para trás. O que é que significa liberdade para ti? Liberdade. Para mim, liberdade é sobretudo liberdade de escolhas. Como é que eu quero passar o meu dia? Com quem é que eu quero passar o meu dia? Onde é que eu quero passar o meu dia? Poder dar ao meu filho o que ele gostar. Se ele disser, mãe, quero ir estudar para os Estados Unidos. É a liberdade de poder dizer, vai, vou-te ver ao fim de semana, se pode ser. É esse tipo de liberdade que eu quero. Não é esse o sítio onde eu estou agora, é esse o sítio onde eu gostaria de estar. O último dia que eu sair daquele escritório, eu não sei o que é que vou. É sempre difícil para mim quando mudo de emprego, mas desta vez a mudança é diferente, muito diferente. Eu acho que a dificuldade vai ser a repetição e o perder a estrutura de um horário definido que, por um lado, é aquilo que eu quero muito, por outro lado, tenho receio de me sentir perdida, de me sentir com falta de uma rotina. Tenho um plano para contornar isso, tenho um plano para que as coisas tenham uma rotina funcional e eficiente. Não sei, eu acho que vai ser assim um misto de emoções entre o medo da decisão que eu tomei com a alegria e felicidade da decisão que eu tomei. O que é que dizias a alguém que acha que já é tarde para mudar? Não é tarde. Eu estou a fazê-lo com 45 anos. Imaginei que talvez o pudesse ter feito com 30, 20 e tal, 30 anos. Estou a fazê-lo com 45. Se calhar tenho pessoas que me rodeiam que dizem não falta assim tanto para te reformares, para quê? Não compreendem a mudança nesta fase. Se bem que a reforma hoje em dia cada vez é mais tarde, mas eu acho que nós, quando estamos nesta idade, achamos que... Como é que eu vou te explicar? Nós sentimos sempre velhos, mais velhos do que... Sentimos sempre que já fizemos muito, que já vivemos muito e que se calhar já é tarde para mudar. E é uma coisa que eu faço muito, é observar o discurso e o pensamento das pessoas mais velhas. Quando uma pessoa chega aos 70 ou 80 anos,
olha para trás e percebe que aos 45, que é a idade que eu tinha, eram uns miúdos. Eram uns miúdos e, portanto, é mais do que tempo para fazer o que gostamos e para mudarmos a nossa vida e para... Acho que uma pessoa, se tem vontade de mudar, deve fazê-lo. Tenha 40, 50, 60 anos. Se a pessoa tem vontade de mudar, deve fazê-lo. Afinal de contas, nós estamos aqui, neste mundo, numa passagem e vamos passar a nossa vida sem fazer aquilo que nós gostamos, sem fazer uma coisa que nos faça felizes, que nos realize. Vamos chegar um dia a velhinhos. Eu li uma vez um livro, agora era giro lembrar-me do nome do livro. Um livro que retratava algumas conversas de uma enfermeira que trabalhava num hospital nos cuidados paliativos. E, portanto, ela falava com muitas pessoas que estavam no fim da vida, estavam no leito da morte, estavam numa cama e sabiam que não iam sair dali. E ela perguntava muitas vezes do que é que se arrependeu, o que é que se arrepende na sua vida. E a resposta era muito coerente e era sempre muito alinhada com o mesmo, que é as pessoas arrependiam-se muitas vezes daquilo que não fizeram, de não ter tomado a decisão, de não ter terminado a relação que não era feliz, de não ter mudado de emprego quando não gostavam do que faziam, de não ter feito aquela viagem por achar que se calhar não era a altura certa para aquela despesa. As pessoas arrependiam-se do que não tinham feito e por isso eu não quero ter esse arrependimento, eu quero fazer. Se é isto que eu tenho vontade há tanto tempo, é isto que eu vou fazer e eventualmente pode não correr exatamente como eu idealizo na minha cabeça, pode de facto acontecer, mas pelo menos eu não me vou arrepender de um dia já ser velhinha e dizer, bolas, estive a trabalhar o tempo todo numa empresa, sempre com vontade de ter uma vida diferente, sempre com vontade de ter o meu negócio, sempre com vontade de ter uma vida mais empreendedora e nunca tive coragem. Como é que teria sido se eu tivesse feito? Nunca vou saber se não fizer.